Vocês lembram, no meio de caos em 2020, que surgiu um mantra que tomou conta das redes sociais, comerciais de banco e das conversas de vídeo, que depois da PAN, espaço, não pode nem falar essa palavra, seremos melhores. É a promessa que depois de 2020, depois daquele lockdown, a gente ia começar a valorizar o essencial, seríamos mais empáticos e que o sistema iria mudar, né? Seria completamente diferente. Bom, mas olha ao seu redor agora, vê se algo mudou. Comentários de Twitter cada vez mais asqueroso, o comportamento no trânsito, a pressa descontrolada. Eu vi no jornal, se não me engano, não sei se foi no JB, falando que o número de chiliques no aeroporto, de brigas, aumentou. E brigas físicas, antes apenas eram verbais, mas está evoluindo, né, para essas questões aí, para ir para vias de fato, por motivos nenhum, né? E essa verdade dói, né? Dói saber que foi tudo mentira e tudo que parecia uma profecia que iríamos mudar, e depois desse novo normal acabamos sendo as mesmas pessoas de antes, né? Houve toda uma ilusão de solidariedade no começo que até parecia real, né? Tinha gente cantando na varanda, vizinhos se ajudando, uma sensação de que estava todo mundo no mesmo barco, mas a verdade é que nunca estivemos nesse mesmo barco. Estávamos apenas na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. E assim que as portas abriram, assim que acabou todo esse lockdown aí, a empatia deu lugar a uma ansiedade, a uma urgência individual, né? Recuperar todo esse tempo perdido. E nisso a gente começou a atropelar todo mundo, principalmente a nossa paciência, as outras pessoas. Então, tudo que estava, parece que atrelado a antes desse problema de 2020, começou a fluir pior. Parece que a urgência em viver foi atropelando tudo, né? E aí dizem que é um fenômeno chamado efeito elástico, que a psicologia explica, que quando somos forçados a mudar por uma pressão externa, no caso esse foi o medo, o isolamento, a tendência humana é o efeito elástico. Assim que a pressão sai, a gente volta com força total para o estado original. E que triste, né? Com o consumismo, o que era falado assim vamos consumir menos, vamos estar atentos a essas questões ambientais, a questão de como se aproveita melhor as coisas, e em vez disso todo mundo retornou à sua rotina, aos escritórios, o aumento da desigualdade e a polarização política, tudo isso como transformou todo esse efeito pós-pan espaço aí, que não dá para nem falar essa palavra, fez que tudo fosse uma avalanche de briga política, de briga familiar, briga, é o que mais vemos. E assim, talvez que tenha sido um erro nosso, dentro de toda essa arrogância, pensar que apenas esse fato de um vírus mudar toda a nossa rotina, isso ia mudar completamente a humanidade. Mas quando esse slogan foi lançado, eu lembro, eu falei, não vai mudar nada, vamos voltar ao nosso egoísmo. Eu entendo que aquele momento ali foi só essa palavra de que depois de 2020 seríamos melhor, não posso usar essa palavra infelizmente aqui, mas eu sempre achei que fosse uma mera ilusão e uma mera desculpa assim para algo que a gente acredita, talvez para Deus. Nossa, Deus, eu vou fazer tudo, depois que tudo isso passar, se eu sobreviver, eu vou fazer tudo diferente. Mas o que a gente está vendo aí não. É briga por nada, é uma arrogância, é uma urgência de atropelar os outros, é uma suposta urgência de viver, como se a gente tivesse perdido esses 2 anos aí que ficou em lockdown.
Mas parece que o ser humano voltou do mesmo jeito. Consumista, egoísta, como sempre. Foi só ter esse novo normal que a gente começou a atropelar as coisas. E atropelar o mundo, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, nada mudou. Para a gente ser melhor, a gente tem que pensar realmente num coletivo, não apenas que seja um slogan de marketing, uma promessa vazia para Deus. Olha, Deus, eu vou mudar. Não quero ser ir de arrasta, mas eu quero ter a chance de mudar. Na verdade, todo o fato que aconteceu em 2020, que a gente tem conhecido, temos familiares, a gente perdeu alguns, perdemos amigos, e parece que a gente não está honrando essas vidas ceifadas, né? Esses pais de família que não voltaram. Eu acho que na pandemia mostrou-se realmente que o essencial são esses serviços que não pararam. De limpeza, serviço, esse pessoal no supermercado, né? Muitos deles também foram vítimas do vírus. Mas acima de tudo mostrou que a empatia, o respeito é algo quase que impossível para dias atuais, que pode haver milhares de fatos, milhares de lockdown, que o ser humano não vai mudar. Talvez milhares de fenômenos apocalípticos ainda não fazem o ser humano realmente pensar num coletivo, mudar essa estratégia. Eu sei que talvez para quem é adulto é difícil, mas talvez seja uma lição que possa ser dada a seus filhos, seus netos, porque a gente sobreviveu, ou talvez a gente apenas sobreviveu porque não aprendemos nada. Então, quero saber de você. Faz sentido? Depois da PAN, fomos melhores em quê? Talvez fomos melhores em nos ofender, em ostentar, em estar cada vez mais atrás de uma riqueza, essa suposta riqueza que nunca vai chegar. Mas diz aí nos comentários, você ainda acredita na humanidade? Eu não. Eu acredito que o ser humano sim possa mudar. Mas acima de tudo você tem que ter a consciência de que você tem que mudar. Em tudo, em todos os aspectos. Você tem que mudar, você tem que sempre evoluir. Não cair para uma mesmice. Caímos para mesmice, só que pior, de extremo mau humor, com mais ansiedade e atrapalhando tudo. Arrumando briga por nada.